Então, boa noite. Meu nome é Matheus e a gente vai falar um pouquinho sobre os raios-x agora. Tá? Bom, ah, então a gente vai trabalhar um pouco, tá? Com a descoberta dos raios-x. Como é que foram descobertos os raios-x, tá? Quais são os mecanismos, o experimento que foi feito para descobrir os raios-x, né? A parte experimental propriamente dita, né? A gente vai ver um pouquinho também da física por trás, e aí a gente vai ter que lembrar um pouquinho do modelo do átomo de Bohr, para poder lembrar, e é um assunto pertinente, né, para fazer vestibular também. E depois vamos ver um pouquinho das aplicações e algumas curiosidades que eu acho que é de importante, grande relevância aí, também para a vida, aí, além de fazer a prova, mas também para a vida aí, tá? Bom, quem descobriu os raios-x, tá? Foi esse moço aí, foi em 1985, descobridos pelo Röntgen, tá? Que a gente fala, né? Ah, bom, o que que ele fez, né? Ele estava estudando algumas descargas elétricas, tá? Em gases rarefeitos, tá? E aí, uma descarga elétrica em gases rarefeitos não tem muito segredo, né? Tá? E aí ele estava estudando isso aqui é em, tá? Não é E, em ampolas de Crookes, tá? Que eu vou botar aqui uma representação para você ver antes que, né, para não ficar com dúvidas, tá? Bom, ah, essa ampola, tá? Que é como se fosse não é bem uma caixa, mas é um aparato de vidro, se eu não me engano. Estava dentro de uma caixa de papelão, sendo alimentada por essa bobina de Runcorf, tá? Esse nome em específico, Runcorf, tá? Tu não precisa lembrar desses nomes, mas só lembrar que é uma bobina, tá? Uma bobina é um enrolamento, tá? De vários fios condutores em algum núcleo, tá? Isso é uma bobina. Então você pega sei lá, você pega uh, aqueles rolo de papel toalha, quando acaba, sobra aquele negócio de papelão e tu enrola um fio de cobre naquilo ali, aquilo vira uma bobina praticamente, tá? É basicamente isso. Isso é uma bobina, tá? Bom, aqui está geralmente, como é que é esse experimento, tá? Então, como é que ele observou? Ele observou, ele estava dentro de um quarto escuro, tá? E ele observou que quando esse tubo estava funcionando, tá? Ele produzia fluorescência. O que que é fluorescência? Isso brilhava, tá? E aí esse brilhava o quê? Brilhava esse cartão aqui, que está denotado pela letra A, que era o cartão pintado de platino cianureto de bário. Tá? Isso também é outra coisa que não precisa saber exatamente o que, que é o equipamento, o material, tá? Mas basicamente era isso aqui. Aqui você tem a bobina de Runcorf, né? Isso aqui é um circuito elétrico, a gente estudou bastante circuito elétrico já até aqui, tá? Aqui tem essa placa, e essas bolinhas aqui seriam os elétrons, tá? E os elétrons colidindo com essa placa. E aqui tem, né, essas linhas em verde, denotadas pelo X, seriam raio-x, tá? Mas como é que é, né? Que forma isso a gente vai ver adiante, tá? Então, o que aconteceu, né? O Röntgen, tá? Ele percebeu que a fluorescência não era causada por aqueles raios que ele observava, porque aqueles raios eles não podiam atravessar o tubo. Então, o que aconteceu? O Röntgen ele observou, tá? Que o que causava fluorescência, ele não se originava dos raios catódicos, mas sim, né, na parede daquele tubo, tá? No ponto, né? Vou esperar tu digitar. Não sei se está travando. Tu quer falar alguma coisa, Yasmin? Pode falar, tá? Não sei se está travando, tá baixo. Tá, eu vou ir continuando falando qualquer coisa que tu fala, tá? Bom, e como ele não sabia como é que era, né? Ele não sabia do que eram feitos esses raios, tá? Ele não sabia. Então ele chamou de X, justamente porque é aquilo, né? Ele contra o X da equação, é um mistério, tu não sabe. Então ele chamou de raio-X, tá? Justamente porque ele não sabia. E aí acabou que ficou um nome assim até hoje, raio-X. Tá? Bom, os raios-X, tá? No experimento dele, isso, Yasmin, foi descoberto por um casal, que foi a Marie Curie, né, e o Pierre Curie também. Tá? Tem tudo a ver aqui, foi praticamente na mesma época, assim. Tá? A radioatividade é um tema também importante, né? Eu não sei, assim, o que tu quer fazer, né, da faculdade, assim. Eu pergunto porque a radioatividade, tá? Ela tem bastante aplicação, tá? Em engenharia, muito bem.
Tá? A radioatividade tem bastante aplicação, né? Você pode trabalhar em usinas nucleares, enfim, esse tipo de coisa. E é uma área que está sempre em grande crescimento, né? A parte da fusão nuclear mesmo, que é uma parte que a gente não consegue fazer muito bem, que até hoje... Isso, exatamente. A raio-x é uma radiação, entende? Tá? Só que na época ainda não se sabia, né, muito bem o que que era. Não tinha uma categoria para os raios-x, né? Aí quem foi estudar isso a fundo foi a Marie Curie e o Pierre Curie, tá? Que depois rendeu o Nobel de Química, né? Tá? Mas muito bom tu lembrar disso, tá? Muito bom, realmente tem tudo a ver uma coisa com a outra, tá? Bom, os raios-x, tá, no experimento do Röntgen, tá, eles eram produzidos quando os elétrons encontravam a parede do tubo. E aí, basicamente, tá, você tem duas formas, segundo o Röntgen, tá, de produzir raio-x, que é um usando um tubo a gás e um mais outro que eu vou mostrar. Tá, então, o que acontece? Basicamente, os elétrons saem de um catodo e chocam-se com o alvo. Então, aqui está ó, aqui tá o catodo, denotado pela letra C. E aí, o que acontece? Quando os elétrons saem desse catodo, eles se chocam aqui nesse ânodo aqui, tá? Denotado pela letra B, que está bem ruim. E aí você tem a produção dos raios-x, tá? Bom, basicamente, tá? Se for falar melhor assim, o que acontece? Tá? O tubo ele é esférico, dá para ver. Então você vai ter esse catodo C, né? O catodo C e o anodo é o A, tá? Perdão, não é o B, é o A. Esse é o catodo, esse é o anodo, tá? Bom, aí o que acontece? Aí você tem um terceiro eletrodo que seria o B ali que está no centro, tá? E aí aquilo a gente chama de alvo. E ele está bem no centro da esfera. Aí o que acontece? Esse B ele está ligado, né? Se você olhar ali, ó, o B ele está ligado aqui, ó, passa pela bobina, retorna aqui, chega no A. Ele está ligado ao ânodo A, tá? Uh, de maneira, né? E o que acontece? Quando eles estão ligados juntos, assim, eles ficam sobre o mesmo potencial elétrico. Tá? Lembrando lá das primeiras aulas, tá? Então aqui tem um potencial e aqui nessa parte também tem o mesmo potencial, tá? Bom, e aí o que acontece? O alvo ali, quando ele fica combinado com o ânodo ali, tá? Ele vai produzir um campo elétrico. Lembra do campo elétrico? Campo elétrico, né? Você tem uma placa carregada. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Rapidinho desenhar. Então você tem, por exemplo, uma placa aqui assim, ó, carregada positivamente, né? E uma outra placa, por exemplo, carregada negativamente, tu vai ter umas linhas de campo elétrico saindo, né? Desta forma, tá? Enfim, né? Teria que botar setinha aqui, uma seta aqui indicando o sentido, tá? Mas isso é o campo elétrico, né? O campo elétrico sai de uma placa e retorna a outra. Então essa combinação produz um campo elétrico. E aí acontece, esse campo elétrico ele vai entortar essa trajetória aqui do elétron. Você vê que ele é meio curva, né? Tá? E quando isso acontece, tá? Os elétrons se chocam com o alvo, né? E aí você observa experimentalmente, né? Uma fluorescência aqui nesse alvo, né? E a produção de raio-x. A segunda maneira seria utilizando o tubo de Colide, tá? O tubo de Colide, tá? O funcionamento é parecido, tá? Só que no caso tem que utilizar vácuo para fazer, tá? E aí acontece, o cátodo, que é dado pela bobininha aí, que tá, não sei se dá para ver direito, tá? Ele vai ser aquecido, né? Ele pensa como se ele fosse, que nem a gente tinha estudado várias vezes aqui, a gente viu resistências, né? Resistores, né? Associe isso com um resistor, então ele está ligado aqui numa fonte, olha só, uma fonte IP, vai passar uma corrente elétrica nesse resistor, né? E o que acontece quando passa uma corrente elétrica no resistor? Ele aquece, né, por efeito Joule, tá? Bom, quando ele aquece, existe uma propriedade, tá, que quando você aquece, esse cátodo, ele emite uma quantidade de elétrons maior, tá? Que se chama efeito Edison, tá? Não chega muito a explicar sobre isso, tá? Mas se quiser dar uma olhada depois, é efeito Edison o nome, tá? Vou até deixar aqui. Edison, tá? Pode dar uma olhada depois. Bom, e aí a diferença é que a gente não possui o alvo B igual na primeira aqui, tá? A gente não possui esse alvo, né? Tá? E aí o que acontece? O próprio ânodo ali, ele vai atuar como alvo, tá? Então o ânodo agora é o alvo,
tá? E aqui o ânodo não era o alvo, olha só, o ânodo estava aqui, agora o ânodo é o alvo, porque ele está aqui. E aí os elétrons saem do cátodo, chocam-se com o alvo aqui, produzindo raio-x, tá? Bom, então de forma resumida, a produção dos raios-x, tá? Você tem a produção dos raios-x quando os elétrons são emitidos pelo cátodo, tá? E são fortemente atraídos pelo ânodo, tá? E quando ele chega lá com a energia cinética, lembra? Né? A energia cinética, isso é lá de mecânica, né? Quando você tem um corpo, né, que com massa, um corpo massivo, tá? Em movimento, tá? Eu vou fazer um resumo rapidinho aqui, então. Quando você tem um corpo massivo em movimento, deixa eu tentar desenhar aqui. Aqui. Por exemplo, você tem uma partícula em movimento, né? Com uma velocidade que eu vou chamar de v. Desculpa, o desenho tá horrível, tá? Mas aqui é uma seta indicando que a velocidade está para a direita aqui, tá? Esse corpo possui energia cinética. Como é que a gente calcula a energia cinética? A energia cinética, né? Lembra, cinéticos, isso vem do movimento, tá? Cinético vem do movimento. Então, a energia cinética é dada por 1/2, tá? Da massa vezes a velocidade ao quadrado, tá? Essa é a energia cinética. Então, se o corpo tem velocidade, massa, e ele está em se ele tem velocidade, tem massa, ele tem energia cinética, tá? Então, quando o elétron sai de uma placa e chega até a outra, ele sai com uma velocidade, né? Concorda? Então, se ele tem velocidade, ele tem energia cinética, tá? Só que como é a velocidade dele que ele sai de uma placa lá carregada e chega e colide com a outra placa, é muito alta, tá? É muito alta. Bom, e no que isso vai implicar, né? Quando ele chega no outro, no alvo ali, no ânodo, ele vai perder essa energia. Pensa o seguinte, pensa que você tá com sei lá, uma bola, né? E uma bolinha de ping-pong, e você joga ela. Quando você joga ela, ela está com uma energia cinética, porque ela tem velocidade. Tá? Você joga essa energia, você joga ela com energia cinética, ela se choca contra a parede. O que acontece com aquela energia? A energia não pode desaparecer, não pode ser destruída, tá? A energia ela vai ser transferida, tá? E aí o que acontece de modo análogo aqui, tá? Quando os elétrons se chocam com o ânodo, eles vão perder a energia cinética que eles estavam, tá? E aí eles vão ceder energia, aquela energia cinética que os elétrons tinham, vai ser cedida aos elétrons da placa de ânodo ali, do ânodo, tá? Então, deixa eu ver, chegou Então aqui assim, ó, aqui você tem, né, um polo e outro polo. Então os elétrons saem desse e se vão chocar com esse daqui, tá? Bom, o que acontece? Quando os elétrons se chocam com o outro polo aqui, tá? O que acontece? Aí eles vão perder essa energia cinética e vão ceder energia cinética para os átomos, para os elétrons que estão aqui, ó, para os elétrons que estão no outro polo, na outra placa, tá? E aí o que acontece? Quando esses elétrons estão acelerados, tá? Isso acontece quando o elétron é acelerado, eles vão emitir essas ondas que a gente chama de ondas eletromagnéticas, que são os raios X, tá? Bom, então basicamente isso. Você tem os elétrons saindo com uma grande energia cinética, se chocam contra o ânodo, tá? Eles vão ceder a energia cinética para os átomos, para os elétrons do ânodo, tá? E aí você vai ter a produção de raio-x, tá? Bom, só que isso, gente, assim, é do ponto de vista experimental, né? Eu não usei ainda a física, como se diz, para explicar, né? O que acontece fisicamente para a produção de raio-x. Eu estou explicando a parte experimental, tá? Então, né, eu coloquei aqui que o Röntgen foi o cara que descobriu, né? Ele ganhou um Nobel, ele foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física, com o primeiro Prêmio Nobel, né? O primeiro Prêmio Nobel da história de Física, em 1901, tá? Bom, e fisicamente a gente precisa entender melhor a origem desses raios-x. Então, o que a gente vai fazer? Vai relembrar da proposta do Bohr, né, do Niels Bohr, para o modelo atômico. Então, aqui entra uma coisa interessante também, que vocês relembram alguma coisa de química geral. Então, aqui está o modelo de Bohr, tá, para o átomo. Então, você tem aqui o núcleo, que é dado pela bolinha aqui amarela, tá? O núcleo e os orbitais, né? Então você tem o orbital K, o L, né? E o M, que não está aparecendo um M aqui, mas esse aqui seria o orbital M.
e os elétrons, né? Essas bolinhas aqui são os elétrons, tá? Esse aqui é o modelo de Bohr. Então, você tem um núcleo no centro, né? Sendo orbitado pelos elétrons, tá? De forma maneira circular, como se fosse fazer uma analogia ao sistema solar, tá? Bom, isso aqui é a proposta de Bohr, tá, gente? Então, assim, ó, aqui eu tentei fazer um desenho, tá? Isso aqui eu fiz, tá? Então, espero que tenha ficado bom para vocês, tá? Bom, então o que acontece? Vamos lembrar, o elétron está saindo lá do cátodo, ele está saindo de uma placa e está incidindo na outra placa, né? O que acontece? Quando esse aqui, ó, vamos supor que esse aqui seja o elétron, né, que está saindo da placa, e ele está chegando perto de um átomo lá qualquer da outra placa. Então você vai ter uma placa, uma outra placa, e aí um elétron está saindo daqui, os elétrons estão saindo daqui, e eles estão chegando aqui. Aí esse elétron aqui ó, é esse aqui, ó, tá? Bom, acontece, quando ele chega perto aqui o suficiente dos átomos, o que acontece? Ele vai se chocar com um átomo que já está no orbital. Então você tem aqui um elétron que já está no orbital. Então aqui você tem um núcleo, né, formado de prótons e nêutrons, e você tem os elétrons aqui nos orbitais. O que acontece? Esse elétron ele vai se chocar com um elétron que está preso ao átomo, e o que vai acontecer, né? Olha só. E aqui, ó, eu vou passar rapidinho para vocês verem mais ou menos que eu tentei fazer um negócio aqui, eu não sei se vai ficar bom. Então o elétron vai se chocar com esse aqui, e aí vai ficar um buraco aqui, olha. Ele vai se chocar aqui com o elétron que estava aqui, e o elétron que estava aqui está aqui agora, ó, porque ele saiu, tá? E aí o que acontece? Né? Fica um buraco aqui, tá? Então olha só, vou voltar, né? E fica um buraco, olha só. E o elétron vai lá para longe, né? Olha só. Desculpa estar voltando assim, é que eu quero que vocês percebam bem, não sei se está passando aí, tá? Bom, e aí o que acontece? Isso não pode acontecer. Não pode ficar esse orbital não pode ficar vazio, tá? Esse orbital tem que estar essa lacuna que a gente chama de lacuna, tá? Tem que estar preenchida. Então o que acontece? Os elétrons que estavam na camada de cima começam a descer para as camadas de baixo. Então olha só, os elétrons estão aqui, orbitando tranquilamente. Chega um elétron, colide com outro aqui, né? E aí tem essa lacuna e quando esses elétrons abaixam de nível, olha só, eles estão abaixando de nível, eles emitem energia. Tá? E essa energia que é emitida, que eu coloquei nessa forma de ondinha aqui, são os raios-x. Tá? Então, o que acontece? Quando o elétron decai de nível, tá? Cai o nível aqui, ele emite energia, porque ele não pode. Né? Lembrem, para eu poder tirar um elétron daquela camada K e colocar ele na L, ele tem que ter mais energia. Então, tem que fornecer energia para ele sair do K e para L. Então, para ele sair do K fazer o sentido inverso, ele tem que perder energia, né? Ele tem que perder energia suficiente para chegar no K. Lembrando que ele não pode ficar no meio do caminho, né? Ele não pode ficar aqui, ele não pode ficar aqui. Ele está aqui, você tira aquela energia dele e ele vem direto para cá. A mesma coisa acontece com esse daqui. Tá? Ele não pode ficar no meio do caminho aqui e não pode ficar aqui. Tá? E aí, essa lacuna que é deixada pelo elétron vai ser preenchida por um elétron que é mais externo aqui. Tá? E aí, neste processo que ocorre a produção de radiação. Então, a radiação nada mais é que né, o raio-x é uma radiação eletromagnética, é uma onda eletromagnética, por isso que eu coloquei uma ondinha, uma onda tá, eletromagnética, proveniente da perda de energia dos átomos aqui, ó. Dos átomos não, perdão, dos elétrons das camadas mais externas do átomo, certo? Tá? Então, vou passar mais uma vez aqui os slides para você entender, né, para não ficar dúvidas. Então, tá aqui o elétron, se chocou, o elétron que estava aqui sai para cá, sobra um buraco aqui, então esses elétrons que estão nas camadas anteriores tendem a descer para preencher essa camada que ficou aqui. Bom, tá? Bom, essa parte é um pouquinho complicada, vocês entenderam? Podem responder aí, por favor. Minha Luísa que chegou aí também agora, tá? Podem perguntar, não sei se... Beleza. Tá, tranquilo, gente, tá? Bom, então é basicamente isso que acontece. Fisicamente é isso aqui, tá, pessoal? Tá? Então é só para lembrar para vocês, tá? Isso aqui é bom para lembrar a proposta do Bohr para o átomo, tá? Né? E o que acontece? Então você não pode ter, isso aqui é importante citar, porque pode ser que seja cobrado na parte de química geral, tá? Até na parte de física também. Então, os elétrons que estão nas camadas, eles não podem ficar no meio do caminho, tá, gente? Eles descem a camada inteira, tá? E isso aqui também desce a camada inteira. Ele pode descer daqui para cá só,
ou ele pode descer daqui para cá de uma vez. Tá? Mas no meio do caminho não pode ficar. Tá bom? E lembrando também que o raio-x é uma radiação eletromagnética. Tá? É uma onda. Tá? Bom, então agora a gente tem o nosso selo de aprovação física aí pelo galo cego e a gente consegue ir adiante, tá? Bom, e aí os raios-x, eles exibem uma série de propriedades para a gente, tá? E essas propriedades, elas que permitem que a gente possa realizar atividades práticas no nosso dia a dia, tá? Bom, por exemplo, as ondas, né? O raio-x também é uma onda eletromagnética, também é uma onda, ela vai possuir todas as propriedades gerais das ondas. Então, uma onda, lembra? Eu não sei se vocês já acompanhavam o desafio, mas essa parte de ondas quem deu foi eu também, tá? Então, uma onda pode sofrer reflexão, e o Marcos também deu, tá? Então, uma onda pode sofrer reflexão, pode sofrer refração, interferência, difração e polarização, tá? Bom, então, como é que é uma reflexão de uma onda, por exemplo? Você tem a onda da luz, né? Você tem um espelho, aqui um espelho. Peraí, deixa eu fazer. Só para lembrar vocês, né? Para não ficar meio perdido assim. Então, aqui, por exemplo, você tem um espelho, né? Que está no chão, o espelho aqui. Oh, Jesus. Apaga. Aí. Tem um espelho que está no chão. Vou colocar aqui assim, ó. Indicando que está virado para que você tem um espelho no chão, né? O que acontece? O raio de luz chega aqui no espelho, né? O que acontece? Ele é refletido com o mesmo ângulo de incidência. Isso aqui tem que saber um pouquinho, tá? Então aqui o que acontece? Você tem aqui um eixo que a gente pode falar. Deixa eu ver se não tem essa. Não tem. Então aqui você tem um eixo, tá? A gente chama de normal. E aqui você tem um ângulo, tá? E aqui você tem um outro ângulo. Esse aqui é o ângulo de incidência, né? E esse aqui é o de reflexão. Eita, nós, não é isso não, meu Deus do céu. Aqui, ó, reflexão. Tá? Isso aqui seria a reflexão de uma onda. Então, a luz chega com um certo ângulo de incidência, bate no espelho e vai, né? Isso aqui seria uma reflexão. Tá? A refração seria quando você tem dois meios diferentes, né? Então, você tem isso aqui quem deu... isso aqui foi retomado também pelo professor Felipe em ótica e o Alexandre também, tá? A refração é quando você tem dois meios diferentes, né? Tá? Que está relacionado com o índice de refração do meio. Então, por exemplo, quando você tem aqui, ó, não, deixa eu fazer aqui, bonitinho. Então, vamos supor que você tem a água aqui, um aquário, por exemplo, que eu vou desenhar um aquário, um aquário com água, né? E o que acontece? O raio de luz ele incide, pode ser água ou qualquer outro, tá? Vamos supor que você tenha com algum líquido qualquer que não precisa ser água. Então, o raio de luz ele incide aqui, né? Ele vai incidir aqui na água, tá? E o que acontece? A refração é quando você tem, ele não, quando ele chega nesse meio, ele não segue em linha reta. O que acontece? Ele pode fazer isso aqui, ó. Tá? Ele pode variar a posição. O caminho óptico que ele percorre pode mudar dependendo do que a gente chama de índice de refração. Eu estou tentando lembrar isso aqui para vocês só, tá, pessoal? Para vocês. Índice de refração dado pela letra N. Então, aqui seria o índice de refração do meio 1, que seria o ar, né? E o N2, que seria do líquido, qualquer aqui que eu estou... N2 no caso, né? Seria de um líquido qualquer que eu estou colocando dentro desse pote, tá? Pode acontecer isso, né? Ou pode acontecer isso aqui também, ó. Tá? Não necessariamente precisa ser dessa forma, ou ele pode vir um pouquinho mais para cima assim também. Eita, nós. Tá reto aqui. Ele pode vir um pouquinho mais para cá também, ó. Tá? Isso aqui seria a refração, tá bom? Bom, a interferência, difração e polarização não tem como eu desenhar aqui para vocês, é um pouco complicado, tá? Mas eu vou dar o exemplo da difração aqui para vocês. O que seria a difração, tá? Bom, então o que eu quero mostrar com vocês, basicamente, é que, assim como ondas normais, né? E a luz é uma onda eletromagnética, não esqueçam. Assim como ondas em uma corda, ondas em ondas ondas sonoras, né? Esse tipo sofre interferência também. É a reflexão, a refração, a interferência sofre, tá? Então vamos lá. Bom, como que seria a difração da luz? Né?
Pensa na luz policromática. O que seria a luz policromática, gente? A luz policromática é a luz branca normal. Então, é a luz que você tem na tua lâmpada fluorescente. Tá? Aqui não está desenhado da melhor forma. Aqui era para ser um flash branco aqui. Flash branco. Então, o que acontece? Aqui você tem uma lanterna. A lanterna incide num aparato aqui, que a gente chama de rede de difração. E aí, o que acontece? Quando ele incide nessa rede aqui, a luz é separada, né? É o que acontece com o prisma lá, né? Quando você tem a famosa, também aí a famosa capa do Pink Floyd lá, tá? Aquilo aí é um efeito de difração. Então, olha só. Então, você tem, ali é refração, perdão, tá? Não é isso não. Tá, mas tá aqui você tem a luz entrando, né? E aí você tem a difração, o padrão das cores, tá? Sendo formado, as cores do arco-íris, seriam as cores do arco-íris. Então, você tem a luz branca sendo separada nas cores fundamentais, tá? Isso seria a difração, certo? A difração da luz policromática é incidir a luz branca na rede de difração. A luz branca se separa nas cores do arco-íris, né, em diferentes pontos, tá? Formando esse padrão aqui que a gente está vendo, tá? E é bem legal, eu já fiz esse experimento, tá, na faculdade, e você vê bem esse negócio, tá? É bem legal, bem bonito. Bom, a difração, no caso do raio-x, a gente não consegue ver a olho nu. O raio-x a gente não consegue ver a olho nu, né, pessoal? Então, o que acontece? Esse aqui também foi o que fiz, então espero que tenha ficado bom. Então, vamos supor aqui como é que funciona a difração, né? Aqui você tem duas cadeias atômicas. O que seria a cadeia atômica? Seriam vários átomos ligados, olha só. E aqui embaixo você também tem átomos ligados. Pensa que isso aqui é um sólido, tá? Sei lá, um cubo, né? E você pega duas cadeias desse cubo. O que acontece? Aqui você vai ter um raio-x incidindo, batendo no átomo, tá vendo? Ele bate no átomo e é refletido, e assim como lá no espelho, tá? E isso aqui acontece aqui também, olha, ele chega aqui no átomo, né? Incide também é refletido uma parte para fora. Então, olha só, ele sofre também reflexão, tá? E aí, o que acontece? Né? Essa diferença aqui, olha só, aqui você tem um ângulo de incidência, tem essa distância aqui entre a cadeia atômica, e aí você vai ter uma distância aqui também, olha só, d seno de θ, né? Que seria a distância a diferença de caminho óptico, tá? A diferença de caminho óptico, eu até escrevi aqui, ó, no chat, diferença de caminho óptico, tá? É o que dá, é o que faz surgir o fenômeno de difração. É por conta disso aqui, tá, pessoal? Diferença de caminho óptico, tá? E como é que a gente observa, né? A gente não consegue ver a luz lá bonitinha, mas o que a gente observa, assim, por exemplo, a gente observa isso em gráficos, olha só. Isso aqui é uma difração de raio-x, tá? E para que a gente utiliza essa difração de raio-x, tá? Para estudar materiais, tá? Então, eu não sei que engenharia a Yasmin quer fazer, tá? Se é engenharia de materiais ou civil, não sei. Pode ser industrial também, eu não sei. Mas, principalmente na engenharia de materiais, tá? Se utiliza a difração de raio-x para entender como é que é o material, tá? Utiliza muito isso, inclusive no meu trabalho, né? Eu já utilizei a difração de raio-x para fazer, tá? Então, é assim que a gente vê a difração de raio-x, tá? A gente não consegue ver bonitinha igual lá com as cores, tá? Eu tô botando as fontes também para vocês darem uma olhada se vocês quiserem depois, tá? Bom, assim como a luz, uma onda eletromagnética, então o raio-x também se propaga na velocidade da luz, né? Então a velocidade da luz, lembrando, é 3 vezes 10 elevado a 8 metros. Oita, isso aqui é um 8 metros por segundo, tá? É muito grande, né? Essa é a velocidade da luz, tá? Então o raio-x também tem essa velocidade. Então acontece, uma propriedade também que tem é que os raios-x podem se tornar fluorescentes, ou seja, podem brilhar, né? Dependendo do corpo que ele incide, dependendo do corpo que ele é incidido. Então, foi assim que o Reuter descobriu, né? Quando ele incidiu os elétrons lá se colidindo com esse platino cianureto de bário, tá? Bom, obviamente, né, eles provocam algumas ações químicas, né, em algumas substâncias, tá? Então, a gente também tem aquelas impressões gráficas, tá? Então, aqui vocês podem dar uma pesquisada melhor depois, se vocês quiserem, como é que isso acontece, tá? Nossa, deixa eu tirar isso. Pode dar uma pesquisada melhor como isso acontece, mas está relacionada com o comprimento de onda, tá? Dessas duas ondas, tá? Que também vai ter a ver com a energia. E aí mostrando que com raio-x, né, a propriedade dessas ações químicas em algumas substâncias é maior nos raios-x do que na luz normal, tá?
Bom, os raios-x, obviamente, vocês devem saber, são usados na medicina, né, para fazer radiografias e para a cura de alguns tumores e moléstias da pele também, tá? Mas olha só, gente, uma coisa interessante, tá? O raio-x aqui, do jeito que está escrito, sem o hífen, é o raio-x que a gente está falando da física, tá? O raio-x com o hífen é o raio-x, é o exame, tá? Então, deixa claro. Então, o raio-x, né, é a física e raio-x, exame, tá? Essa é a diferença, aqui, só explicando, a curiosidade também, tá? Bom, então levando em consideração essa questão da medicina, tá? Então o primeiro raio-x foi tirado da mão da esposa do Röntgen, tá? Do cara que descobriu os raios-x. Então ele queria saber se dava para fazer, o que dava para fazer com aquilo, né? Tá? E ele tirou da própria esposa dele, tanto tá que a aliança, né? Essa aqui foi o primeiro raio-x tirado na história, tá, pessoal? Tá? Ela até fez uma brincadeira falando que viu a morte dela, porque imagina naquela época que você não tinha toda a proteção para fazer, e ninguém conhecia esses raios-x, né? Então deve ter sido um pouquinho amedrontador, tá? Então a primeira radiografia foi feita na mão da esposa do Röntgen, tá? Bom, e aí o que que é? A radiografia, pessoal, nada mais é do que uma foto que, né, ao invés de ser tirada com a luz normal mesmo, é tirada com raio-x, tá? É basicamente isso. Bom, lembrando também que esses raios-x eles podem, né, exercer algumas, você pode utilizar ele para fazer coisas boas e ruins, né? Então, dependendo da dose que você toma no corpo. Então, você pode curar doenças, mas também tu pode produzir doenças também, né? Então, por exemplo, aqui que nem eu coloquei essa radiotermite, tá? Que ela é muito perigosa, a radiotermite, por conta das altas doses, né? De raio-x, tomadas pelo raio-x, tá? E ela pode acabar se tornando um câncer também, tá? Não vou colocar imagens dessa doença aqui, porque, né, eu vou poupar vocês dessas coisas, tá? Mas é uma doença bem perigosa, tá, gente? E aí, o primeiro ser humano, a primeira pessoa que tem registrado que foi morto pelos raios-x foi o Clarence Dowley, que está escrito aqui, né? Ele tinha passado muito tempo estudando junto com o Thomas Edison, olha só, né? Algumas lâmpadas de raio-x, tá? E aí, depois de anos trabalhando com essas lâmpadas, o cabelo dele começou a cair, apareceram algumas lesões na pele dele, e essas lesões elas não cicatrizavam, tá? Bom, aí, o que acontece? Essas queimaduras que ele teve na mão devido a essas lâmpadas de raio-x se tornaram cânceres depois, né? E aí ele teve os dois braços amputados, tá? E morreu em 1898 com 39 anos, morreu bem novo, tá? Bom, então, como vocês sabem, existe essa dose de raio-x máxima que cada pessoa pode receber semanalmente. Então, se você recebe essa dose máxima, né, você pode viver talvez sem perigo aí. Apesar de que existe uma propriedade, tá? Que os raios-x eles são acumulativos, tá, gente? Então, vamos supor, né, que você não tome raio-x, uma grande dose de raio-x todo dia, mas que você toma de alguma forma, vamos supor que você trabalhe, né, fazendo raio-x, né, a radioterapia, né? Você não fica muito tempo exposto, mas ao longo dos anos seria como se você tivesse tomado uma dose só de uma vez, entende? Então aquele raio-x ele é acumulativo, tá? Então de qualquer forma é perigoso, tá? Bom, então você tem, né, essa parte, esse cuidado tem que ser muito redobrado com as pessoas que trabalham com isso, tá? Com radioterapia, tá? E muitas vezes eles não controlam as doses que eles estão recebendo, apesar da proteção, né? Que eles usam proteção diavental, né, algumas luvas de chumbo, que o chumbo ele é muito bom para poder blindar, né, os raios-x, tá? Mas eles acabam sempre recebendo alguma dose, tá? Nem sempre você consegue proteger todo o corpo, tá? Bom, e aí nós chegamos na segunda curiosidade, que é justamente isso, que o efeito do raio-x é acumulativo. Tá? Então, se você toma várias doses pequenas ao longo da vida, né, por vários anos, pode ser igual uma dose só uma dose só muito grande, entende? Então, é acumulativo. Então, para as pessoas que vão trabalhar fazendo esse tipo de coisa, né, radiografia, enfim, esse tipo de coisa, né, tem que tomar cuidado. Né, é muito importante tomar cuidado com isso, né, justamente por causa desse efeito cumulativo. Não, nem sempre está tudo protegido, né, pessoal? Tá? Bom, existe também, então, a radioterapia. A gente está falando da radiografia ali, então. E existe a radioterapia também que é utilizada no tratamento contra o câncer, tá, pessoal?
Então, você também utiliza essas radiações que são ionizantes para destruir um tumor ou impedir que essas células sofram metástases, tá? Bom, e aí a primeira fonte, né, a primeira fonte que nós temos, né, de uma radiografia assim, registrada foi feito pelo Emil Group, que morreu em 1960, que ele era um estudante lá da Medical College, lá em Chicago, tá? E acontece, ele percebeu, né, por acaso, né, você vê, né, que a pele da mão dele estava caindo, né, depois de ele ter manuseado ali uma máquina de raio-x. E aí o que aconteceu? Ele sugeriu, né, que utilizassem esses raios-x com uma pessoa que tinha um câncer de mama. Tá? E aí, essa pessoa já não tinha na época, imagina na época, né, pessoal? 1800 e tralalá, 1900 e tralalá, eu não se tinha muita expectativa de vida quando se descobriu uma doença dessa. Hoje em dia a gente já sabe que mudou muito isso, né? Então, naquela época, ela já estava sem esperança, né? E aí, quando ele sugeriu isso e viram, né, conforme foi recebendo as horas de raio-x, que o câncer colheu e sumiu, tá? E aí sim você teve o nascimento da radioterapia. Então, você vê, né, que esse tipo de coisa é importante. O desenvolvimento científico é muito importante, tá, pessoal? Né? A ciência é muito importante para o nosso dia a dia. Então, se não fosse essas coisas assim, né, a gente estaria seria bem complicado hoje em dia para tratar o câncer, que é uma doença bem complicada, né? Tá? Bom, e aí outras propriedades, né, falando de coisas um pouquinho diferentes da medicina, né, é que a gente produz raio-x, mas o raio-x também é produzido naturalmente no universo, tá, gente? Então, a gente é bombardeado todo dia, todo minuto, a todo instante por raio-x, tá? Vindos de partes diferentes do universo. Tá? Mas basicamente, quase ninguém consegue chegar até a superfície terrestre porque a atmosfera é muito espessa. Então, você tem a exosfera, a termosfera, a mesosfera, a estratosfera e a troposfera, né? Então, é muito espesso. Então, até esse raio-x atravessar tudo isso daqui e chegar aqui, já perdeu todo o seu... Já colidiu com tanta coisa ali que já perdeu a potência, tá? Bom, e a gente comenta também, né? Da onde que vem, esses raios-x podem ser produzidos por vários lugares, tá? Então, você tem buracos negros podem produzem raio-x, tá? Aqui tem a primeira foto, né, de um buraco negro tirado. Não passa, tirada não, né? Não, parece que o cara olhou para cima assim, tirou a foto, não. Foi quase 10 anos de pesquisa para obter essa imagem, tá? De um buraco negro. Fato interessante do buraco negro, isso aqui vocês veem literalmente um buraco, mas isso aqui não é um buraco negro, tá, pessoal? Isso aqui a gente chama de horizonte de eventos. Buraco negro, ele está no centro da imagem aqui que a gente não consegue ver, claro, e ele é menor que isso daqui. Isso aqui não é um buraco negro, tá? Inclusive, esse negócio, essa parte que a gente chama de horizonte de eventos que está meio escuro, ele é maior que o sistema solar, tá? Mas enfim. Alguns cometas podem emitir raio-x, né? Algumas remanescentes de supernova e estrelas de nêutrons. Tá? Isso aqui, pessoal, é uma representação artística, tá? Não é assim uma estrela de nêutrons, tá? As outras fotos são de verdade, mas essa daqui não, é uma representação artística, tá? Bom, e aí para finalizar, né, a gente vai acabar um pouquinho antes, que nem eu tinha falado no começo da aula, tá? Que essa aula foi mais para deixar vocês a par de como se produzem os raios-x, tá? Na aula que vem a gente vai ver que eu vou ver qual outra coisa de física moderna para trazer para vocês, tá? Mas basicamente é isso daqui. Então, alguns outros tipos, né, de raio-x, né? Então, você tem utilizados em mamografias, em radiografias, né? Contraste de raio-x, fluoroscopia e algumas tomografias computadorizadas, tá? E aí você também tem, né, aquelas outras, né, ressonância magnética e ultrassom, só que essas daqui não usam raio-x, tá? A ressonância magnética utiliza outro artefato, né, de magnetismo, e o ultrassom utiliza outra coisa também, outras propriedades, tá? Então, essas daqui, se um dia o neném te perguntarem, né, bem a cara do neném, perguntarem alguns exames, né, algum tipo de coisa que se utiliza de raio-x e esse tipo de coisa, esse tipo de exame utiliza o raio-x, tá? Esses daqui não. A ressonância magnética e ultrassom não, tá? Bom, então, em 99, né, a NASA ela construiu esse telescópio, né, o Observatório de Raio-X Chandra, né, que ele basicamente captura algumas emissões de raio-x de várias regiões do universo, tá? E aí eles, né, utilizando a visão de raio-x, tá? É literalmente isso, é como se fosse uma visão de raio-x, a gente não consegue observar. Assim, ó, a gente consegue observar na foto, né, que agora já está tirada.
Só que a gente olhando, a gente não observaria dessa forma. Isso é interessante, né? A gente não observa no comprimento de onda do raio-x. Então, o telescópio ele foi feito para tirar fotos no comprimento de onda de raio-x. Então, a gente observa isso daqui. Tá? Se um dia vocês forem pesquisar, que eu não coloquei o nome desses objetos, né? Essa aqui eu acho que é de caranguejo, eu não lembro. Tá? Aqui é a... Ah, gente, eu esqueci. Deixa eu ver aqui qual que é o nome. Tá? Essa aqui é a nebulosa de caranguejo, eu acho. Deixa eu ver. Nebulosa de caranguejo. Não. Não, é assim, é a nebulosa de caranguejo, eu acho. Tá? E essa daqui é uma estrela binária, tá? Só que agora eu não vou lembrar qual que é. Mas enfim, a gente não o que eu quero chegar concluir com vocês é que a gente não observa, né? Se a gente olhar, a gente não observaria desta forma, que a gente observaria com outra coloração, basicamente, né? E com não tanta nitidez, provavelmente. Aqui está bem nítido, né? A gente não observaria com tanta nitidez dessa forma. A gente não observa nesse espectro visível, tá? A gente só observa, né? Tem um espectro que a gente observa ali, né? Uma faixa de comprimento de onda e de frequências que a gente consegue observar. Aqui não. Mas é isso, tá, gente? Então, para resumir, de forma resumida, você tem, então, né, os raios-x sendo produzidos, né, saindo de uma placa. Né, os elétrons saem de uma placa, se chocam com os outros elétrons que estão orbitando os átomos da outra placa, eles transferem essa energia cinética para os elétrons que estão nos orbitais, para o elétron que está no orbital. O elétron que está no orbital sai do átomo, né? Ele sai do átomo, sobra uma lacuna ali, né? Que precisa ser preenchida, não pode ficar vazia. E os elétrons que estão na camada anterior descem para fazer completar aquela lacuna. E nessa descida eles acabam perdendo energia. E essa energia que é perdida é uma radiação eletromagnética que a gente chama de raio-x. E aí a gente viu um pouquinho das aplicações também, né? As aplicações voltadas à medicina, à astronomia, tá? Que são bem relevantes hoje em dia para a gente, tá bom? Bom, gente, é isso então, tá? Na próxima aula a gente também vai ter alguma coisa de física moderna, não sei se vai ser o que vai dar, tá? Mas espero que vocês tenham aproveitado essa aula, foi uma aula mais soft, né? Mais para vocês ficarem por dentro do que acontece, assim, né? Sem muitas coisas. E outra coisa, tá, gente? Quando o Enem pergunta coisas sobre física moderna, quase nunca é alguma conta que vocês têm que fazer, tá? Geralmente é alguma coisa mais conceitual, tá? E é isso, tá, gente? Boa noite, então. Boa semana para vocês e até semana que vem, tá?